Hoje é quarta-feira de cinzas. Sejam muito bem-vindos ao sexto dia do nosso projeto Carnalive. Eu sou o professor Bruno Zampieri e hoje nós vamos falar sobre direito administrativo com a minha grande amiga, professora Flávia Campos. Nesse projeto, a gente tem tido várias oportunidades de conversar com os professores que integram o time supremo, fazendo uma grande revisão para as provas de delegado que estão por vir, especialmente a prova de delegado do Paraná, que será agora no próximo domingo, dia 21. Eu tenho certeza que já está todo mundo ansioso para essa prova, mas que seja, como eu sempre digo, uma ansiedade do bem, uma ansiedade que te foca, que te concentra, que te motiva e não aquela ansiedade que lhe paralisa. Vou convidar a Flavinha aqui e a gente já começa com as dicas de direito ativo. Vamos ver se a mãe da Maria Júlia está pronta, está tudo certo lá, se a Maju vai deixar ela fazer a live com tranquilidade ou não. Caraca, maquiagem, eu vou ali maquiagem, eu tô voltando também. Uai, mas é óbvio, você queria que eu aparecesse aqui com a cara de mãe que não dormiu Eu à tô noite, com cara tá? inchada, ó. Hoje eu dormi mal, então tô com a cara meio inchada. Como é que você tá, minha amiga? Saudade, tem tanto tempo que eu não te Também, vejo. saudade demais de você. Lembra dessa Saudade. camisa? Hã? Lembra dessa Conheço, mas camisa? vou ter colocado a minha, né? Tá vendo? Essa camisa aqui foi do Hora H de Goiás, o primeiro Hora H em 2017, aquele concurso que foi cancelado. Foi a do Pará 1, depois foi do Pará 2, foi a de Mato Grosso do Sul, foi a de Mato Grosso, todos os Horas Hs aí, ó, Centro-Oeste, né? Essa camisa reinou no Centro-Oeste e também lá no Pará, na região Norte. Bem-vinda, Flavinha, como é que estão as coisas? Descansou no Obrigada. carnaval, trabalhou muito? Só trabalhando, né? E cuidando de Maria Júlia. Você sabe que você tá entendo. falando de camisa, você sabe que eu tenho uma gaveta aqui no meu armário Eu só também. de camisa, né, do Supremo. E eu tô Desde quando eu era desfilando elas aqui. estagiária. Porque É quem não, mesmo? né, quando eu era estagiária não, né, quando eu era monitora, porque quem não sabe, o Bruno, ele colocava a gente para distribuir panfleto na porta da prova, né, colocava todos os monitores, a gente tinha que ir. Então eu tenho desde as blusas de quando eu era monitora do Supremo até hoje. Eu não tenho coragem de desfazer de nenhuma. Eu falo, gente, o que eu vou fazer com esse tanto de blusa? Mas eu não tenho coragem, não. Tá guardadinha aqui todas. A Flavinha, para quem não conhece, gente, é uma das pessoas mais fantásticas que eu tenho oportunidade de conviver na minha vida. Eu não canso de falar isso. Aquela pessoa do bem, aquela pessoa que está sempre de bem com a vida, sempre com um sorriso no rosto. Eu nunca vi a Flavinha de mau humor. Eu nunca vi a Flavinha negar um trabalho. Ela é um monstro de trabalho. Flavinha, eu sou muito seu fã. Já falo desde o começo da live, viu? Obrigada. Muito obrigada. Vamos lá então, galera. Começando aí com o Bora. direito administrativo. Flavinha, eu tô aqui como aluno, tá? Eu tô anotando todas as dicas, eu tô compilando, já tem mais de 20 dicas aqui, ó. Boa, Vai 20 ótimo. páginas de dica do Carnalive aqui. Tô anotando Ótimo. tudo e quem sabe vai vir uma surpresa para os alunos aí. Então hoje eu sou seu aluno, combinado? Sou seu aluno hoje. Então vamos para a dica número 1 de direito administrativo. O que você coletou lá da banca da Federal do Paraná? Bora, deixa eu comentar um pouquinho sobre a banca e sobre, né, as provas, as últimas provas que a gente teve. A banca, Bruno, nas últimas provas, né, desconsiderando a prova de delegado de polícia civil, né, que a última não foi ela, e a penúltima, sim, né? Considerando essa questão de quais eram os cargos, enfim, a gente consegue perceber que a banca ela gosta muito de alguns temas que apareceram também na última prova de delegado de polícia civil do Paraná, que são aqueles temas mais doutrinários, sabe? Então, gosta muito de atos administrativos, gosta muito de poderes administrativos. E a gente tem questões também de leis, mas que no nosso edital, a gente não tem tanta lei prevista assim dentro de direito administrativo, né? Eu acho que foi uma das perguntas que eu mais recebi logo depois que foi publicado o edital, né? Perguntando sobre licitação, será que não vai ter licitação mesmo? A gente não tem tanta previsão de legislação de direito administrativo no edital, claro que algumas sim, eu vou comentar um pouco sobre elas também, mas eu acho que o importante aqui, até porque eu acho que eu ajudo mais, é a gente revisando pontos que são doutrinários. Né? Com falar, certeza. lê aí a Lei 8987, tá, beleza, porque todo mundo consegue fazer isso em casa sozinho. Né? Agora, Show. falar sobre esses temas que são muito doutrinários, que é entendimento da doutrina que a gente tem que trazer, que costuma muito aparecer pra gente em prova. Então, eu escolhi esses temas, basicamente, pra gente trabalhar. Mas depois eu queria fazer um paralelo no final. Minha última dica vai ser um paralelo entre dois pontos que aí a gente vai um pouquinho lá na Lei 8987, que é a Lei de Serviços Públicos. O primeiro tema que eu anotei aqui pra gente revisar, pra gente lembrar de alguns assuntos, são os chamados poderes administrativos.
poderes. Eu acho que, né, que dentre essas várias questões de administrativo que a gente vai ter pelo menos uma, duas questões de poderes administrativos, imaginando um pouquinho que a banca vai querer cobrar. E aí eu peguei 2 temas dentro de poderes para a gente trabalhar, porque senão a gente teria que ficar aqui só 3 horas falando só de poderes. O primeiro ponto que eu queria relembrar com todo mundo é a questão do abuso de poder. Abuso de poder que aparece expressamente para a gente no edital, né? Uso e abuso de poder, que basicamente acontece quando um determinado agente público ele recebe um dos poderes administrativos e ele abusa de alguma maneira desse poder. E normalmente em provas objetivas, o que eles cobram dentro de abuso de poder é quais são as espécies de abuso de poder. A gente tem 2 formas de abusar do poder, né? O agente público ele consegue abusar do poder de 2 maneiras. Ou através do chamado excesso de poder, ou através do desvio de poder. Desvio de poder que a gente também pode chamar de desvio de finalidade. Só relembrando então esses conceitos, porque normalmente o que eles fazem em prova é trocar esses conceitos. O excesso de poder acontece quando eu tenho um vício na competência do agente público. Ou seja, o agente público ele tem um limite de atribuições, né? Você como agente público, a gente sabe que quando você entra num cargo, você sabe exatamente o que você pode ou não pode fazer, é a sua competência administrativa. E aí, quando você excede dessa competência, quando você excede desse poder que você recebeu de alguma maneira, você está abusando do poder. Então, a primeira espécie de abuso do poder que nós temos é o chamado excesso de poder. O que a gente precisa lembrar é, excesso de poder é um vício na competência. Se de alguma maneira eu atuei fora da minha competência, seja porque eu fiz alguma coisa que não estava previsto dentro das minhas atribuições, dentro da minha competência, ou ainda que eu esteja atuando dentro da minha competência, mas que eu esteja, de alguma forma, atuando de forma desproporcional, né, usando aquele meu poder de forma desproporcional, aquela minha competência de forma desproporcional, eu estou atuando com excesso de poder. Obviamente, o excesso de poder, sendo um abuso de poder, é uma atuação que deve ser anulada, o agente público vai sofrer consequências, inclusive podendo perder o cargo se ele atuar com excesso de poder. E a outra espécie que nós temos de abuso de poder é o chamado desvio de poder. Desvio de poder que também pode ser chamado, como eu disse, de desvio de finalidade, que basicamente é um vício na finalidade daquele ato. Por isso que a gente também chama ele de desvio de finalidade. Então pode aparecer na prova ou desvio de poder ou desvio de finalidade, que é quando eu, como agente público, uso do poder que me foi dado, uso do poder administrativo que eu recebi, para buscar uma outra finalidade que não seja o interesse público. Ninguém na administração pública pode atuar buscando um interesse privado. Né? A gente tem aquele princípio, que é uma das pedras de toque do direito administrativo, que é a supremacia do interesse público, e o outro que é a indisponibilidade do interesse público. Então, se eu atuo de alguma maneira, buscando uma outra finalidade que não seja o interesse público, né? Buscando uma finalidade privada, eu estou atuando com desvio de finalidade ou com desvio de poder. Da mesma maneira, o ato deve ser anulado. Da mesma maneira, o agente público deve sofrer consequências dele. O cuidado que a gente tem que ter numa prova objetiva, não misturar os dois. Entender que excesso é com competência, desvio é com finalidade. Certo? Essa é clássica, né, Flavinha? Essa clássica, é clássica em prova de administrativo, prova objetiva. E às vezes você sabe, mas às vezes na hora da prova, do nervosismo, enfim, você acaba misturando esses dois conceitos ou não percebendo, né, que eles estão cobrando as espécies e não de uma forma geral o abuso de poder. Segundo ponto, dentro de poderes administrativos ainda que eu coloquei para a gente trabalhar, eu quero que vocês tomem um cuidado com relação ao poder disciplinar e ao poder de polícia. Nós temos vários poderes administrativos que são dados à administração. No nosso OH, eu, inclusive, vou falar um pouco mais sobre poder de polícia e etc. Então, não vou aprofundar tanto nesse poder específico aqui. Mas eu acho que é muito importante a gente entender a diferença do poder disciplinar e do poder de polícia para a gente não confundir em uma eventual questão de prova. Por quê? Tanto no poder disciplinar quanto no poder de polícia, a gente tem a possibilidade de administração pública aplicar uma sanção para o particular. Aplicar uma sanção para alguém, né, seja um particular ou não, mas a administração podendo aplicar uma penalidade se alguém fizer alguma coisa errada. Só que a gente precisa entender que a sanção aplicada com base no poder disciplinar, ela vai ser aplicada em virtude de uma relação especial que alguém tem com a administração pública. Né? Então, por exemplo, um servidor público, por exemplo, uma pessoa que firmou um contrato com a administração pública, por exemplo, uma criança numa escola pública. A gente pode pensar no exemplo mais simples do mundo. A criança numa escola pública. Se ela recebeu uma ocorrência, não sei se na sua época era ocorrência, na minha época, se a gente fizesse coisa errada, era ocorrência. Você devia receber umas ocorrências na vida, imagino eu.
Então, quando a criança numa escola pública ela recebe uma ocorrência, aquela sanção que ela está recebendo é uma sanção derivada do poder disciplinar. É uma sanção derivada do poder disciplinar, por quê? Porque ela tem uma relação especial com a administração pública, porque eu só posso frequentar uma escola pública se eu receber um ato administrativo, que é a admissão, e em virtude disso, se eu faço alguma coisa errada, eu recebo uma sanção. Eu dou sempre esse exemplo, porque todo mundo me conhece um pouco já, né? Quem já é meu aluno há algum tempo, quem me acompanha há algum tempo, sabe que eu tenho um problema de receber multa de trânsito, enfim. Então, eu sempre faço esse comparativo. Se eu, Flávia, servidora pública do Estado de Minas Gerais, eu faço alguma coisa errada, sei lá, pratico um ato de corrupção, e recebo, obviamente, uma penalidade de demissão em virtude disso, depois do processo administrativo disciplinar, essa sanção ela é uma sanção derivada do poder disciplinar. Porque eu, como servidora pública, não posso fazer isso e, por isso, eu recebo uma sanção. Poder disciplinar, relação especial com a administração. Outra coisa é a gente pensar no poder de polícia. Poder de polícia é aquela sanção que vai ser aplicada em virtude de uma relação geral com a administração pública. Qualquer pessoa na mesma situação que eu, se fizesse o que eu fiz, receberia aquela sanção, que é a multa de trânsito. O fato da Flávia, servidora pública, receber uma multa de trânsito, não tem nada a ver com o fato de ela ser servidora, porque qualquer pessoa receberia a multa de trânsito se ultrapassasse um sinal vermelho, por exemplo. Então, nesse caso, o que a gente tem é o poder de polícia. Poder de polícia que é essa possibilidade, né, que a administração tem de limitar, de condicionar as atividades do particular, em virtude dessa relação geral com a administração pública. Então, a gente não pode confundir. Tanto um quanto o outro possibilitam a aplicação de sanção, né? Então, tanto poder disciplinar quanto poder de polícia, só que a relação que justifica a aplicação de sanção é diferente. E aí a gente precisa muito tomar cuidado, voltando ao poder disciplinar, para entender que no poder disciplinar não é só o servidor público. Por isso que eu gosto de dar o exemplo da criança numa escola pública. Porque qualquer pessoa que tem uma relação especial com a administração se submete ao poder disciplinar. Às vezes a gente pensa muito no servidor, né? A gente pensa muito no PAD, né? Do processo administrativo disciplinar. E a gente esquece que outras pessoas também se submetem a ele. E isso já apareceu pra gente, pensando em provas de delegado de Polícia Civil como um todo, umas 3 ou 4 vezes nos últimos anos. Falando do poder disciplinar e entendendo que o poder disciplinar é uma relação especial com a administração, seja servidor ou não. Tá certo? Esse tema é ótimo, né, Flávio? Porque, claro, o delegado, se a gente pensar numa pertinência temática, é lógico que ele vai exercer o poder disciplinar dele. Muitas vezes o delegado vai presidir PADs, né? E, óbvio, também o delegado, muitas vezes, vai exercer na atividade de polícia administrativa a atividade de poder de polícia, em especial, para além da polícia judiciária, também no âmbito da polícia administrativa, que é uma divisão também que sempre aparece, vez por outra, aí, em prova de delegado. Então, excelente. Anotei aqui abuso de poder, não confundir excesso de poder com desvio de poder, que é o mesmo que desvio de finalidade, né? Um é vício de competência, o outro é vício da finalidade do ato, e ambos geram anulação do ato administrativo praticado, não é isso? Isso, beleza. Boa. Isso. E depois falamos de poder disciplinar e também de poder de polícia. Ambos geram aplicação de sanção, mas nós temos que ver a relação jurídica que a pessoa tem com a administração pública para saber qual desses poderes será ela aplicável. Acertei? Perfeito. Maravilhoso. Bora. Mais algum poder? Hã? Mais algum poder ou não? Não, eu acho que é bom a gente lembrar isso. Agora, vou aproveitar, deixa eu pegar carona aí numa dica que você deu. Olha o Bruno dando dicas de direito administrativo, Brasil. Você está falando aí dessa questão de, né, que o delegado de polícia ele pode exercer, né, tanto a polícia judiciária, obviamente, que é a sua função principal, mas também a polícia administrativa. Nessa diferença que a gente tem entre polícia administrativa e polícia judiciária, eu tenho 2 pontos, eu acho que vale a pena, eu nem tinha anotado aqui não, mas eu acho que vale a pena chamar, vai que você está tendo uma premonição aí do não, tema e essa, que vai por exemplo, para aparecer. quem está estudando para delegado federal, cara, essa é fantástica, porque delegado federal tem muita função de polícia administrativa. Muita função de polícia administrativa. De delegado de polícia Foi, federal inclusive, exatamente. Né? E aí, 2 pontos, então, rápidos aqui que eu posso falar com relação a isso. Primeiro é isso que você acabou de dizer, que não necessariamente um órgão público ele exerce só das formas de exercício do poder de polícia, né? Então, é perfeitamente possível que a gente tenha um próprio órgão exercendo polícia judiciária e também a polícia administrativa. Tá aí o exemplo que você deu da Polícia Federal, a própria Polícia Civil, né, em determinados estados tem uma série de funções de polícia administrativa, emissão de carteira de motorista, licenciamento de veículo, isso tudo é polícia administrativa. E dentro dessa diferença de polícia judiciária e polícia administrativa, a gente tem uma
não vou dizer polêmica, mas assim, um cuidado que a gente tem que ter com relação a qual é o caráter de cada uma dessas polícias. Porque Boa. é comum, é normal desde muito tempo a gente falar que a polícia administrativa, ela tem uma função preventiva, né? Ela tem um caráter essencialmente preventivo. A polícia administrativa visa prevenir o cometimento de ilícitos administrativos, ao passo que a polícia judiciária ela tem uma função repressiva. Ela visa reprimir o cometimento de um ilícito penal. Só que a gente tem que tomar cuidado que cada vez mais existe essa noção mesmo de que esses caráteres eles vão se misturar de alguma maneira. Então, claro que a polícia administrativa ela atua também de forma repressiva. Claro. Se um restaurante já está vendendo comida estragada, já causou dano à saúde pública, quando a vigilância sanitária vai lá e interdita o restaurante, isso é uma função repressiva também. Do mesmo jeito, a polícia judiciária, ela também atua de determinadas maneiras com caráter preventivo. Né? Você, como delegado de polícia, não pode estar vendo um crime acontecer, cruzar os braços e ficar esperando matar alguém para depois, sei lá, atuar. Você tem que atuar em determinadas situações de caráter preventivo. A própria Constituição, Flavinha, ela fala prevenção e repressão. Quando Exatamente. Você vai nas atribuições, por exemplo, da Polícia Federal, tem lá prevenção e repressão. E todas as delegacias da Polícia Federal, não sei se você sabe disso, elas têm o nome prevenção antes. Então é Delegacia de Prevenção e Repressão a Drogas, Prevenção e Repressão a Crimes Fazendários, Prevenção e Repressão a Crimes Previdenciários. Você falou perfeito. A atividade preventiva também existe em órgãos que exercem a função de polícia judiciária. Excelente essa lembrança nossa. Quem sabe foi uma premonição de Prof. Bruno. Vamos ver se eu estou calibrado em 2021. Vamos ver. Pois é. Então, eu acho que é boa, assim, lembrar disso, certo? Então, tá. Então, agora a gente sai de poderes. Saindo de poderes, a gente vai para o outro ponto que eu também queria lembrar aqui com vocês, que são chamados atos administrativos. Ato administrativo, né, que é, assim, 90 e tantos % de chance, acredito eu, de ter pelo menos uma questão na nossa prova. É um tema que sempre aparece nos últimos exames, nas últimas provas de delegado de Polícia Civil do Paraná. Apareceu tanto na última quanto na penúltima, então acredito mesmo em questões de atos. E aí eu separei dois pontos para a gente relembrar aqui com relação aos atos administrativos. Primeiro, com relação aos atributos do ato administrativo. Quando a gente fala dos atributos do ato administrativo, a gente está pensando nas características que o ato administrativo tem. Né? Só lembrando aqui um conceito rápido de ato administrativo para a gente se contextualizar. Ato administrativo é aquela manifestação de vontade da administração pública, né? Então, o delegado de Polícia Civil do Paraná, a delegada de Polícia Civil do Paraná, que estão todos aqui, né, assistindo a gente, que daqui a poucos meses vão estar nesse cargo, o tempo todo vão estar editando atos administrativos, vão estar se manifestando, mas na verdade manifestando a vontade do Estado do Paraná, né? Se manifestando ali em nome do Estado do Paraná, que é o que a gente chama de teoria do órgão. Então, quando eu tenho esses atos administrativos, esses atos eles recebem algumas características, né? A doutrina traz para esses atos administrativos algumas características que a gente costuma chamar de atributos. Quero relembrar rapidamente todas elas aqui e principalmente relembrar se existe ou não a possibilidade de exceção a esses atributos, tá? Primeiro atributo que a gente pode citar é a presunção de legitimidade e a presunção de veracidade. Alguns autores falam só na presunção de legitimidade, outros falam na presunção de legitimidade e veracidade. Então, a gente leva o conceito completo para a prova. Presunção de legitimidade e veracidade. O que significa isso? Significa dizer que os atos administrativos, eles presumem-se legítimos, que é a presunção de legitimidade. Então, presume-se que os atos administrativos, eles foram editados de acordo com a lei, por quem efetivamente deveria editar aquele ato, tinha competência para isso. Então, essa é a presunção de legitimidade. E tem também a presunção de veracidade, que vai dizer que os atos administrativos presumem-se verdadeiros. Então, quando eu vejo um ato administrativo, quando chega uma multa de trânsito aqui em casa, eu sei que aquele ato administrativo presume-se legítimo, presume-se verdadeiro. É importante a gente não confundir os dois, tá, Bruna? A gente teve uma vez uma prova de delegado de Polícia Civil, não me lembro de que estado, mas foi, sei lá, uns 2 anos atrás, que misturou. Falava que a presunção de legitimidade presumia que o ato era verdadeiro e a presunção de veracidade presumia que o ato é legítimo. Claro que são coisas diferentes. Claro que, às vezes, na prova, vai aparecer de forma geral. E aí a gente tem que analisar as alternativas para ter certeza. Mas é importante a gente entender que existe essa diferença da legitimidade, que é presumir que o ato é legítimo, veracidade, que é presumir que o ato é verdadeiro.
E aí, pensando na possibilidade de exceção. Obviamente que, quando a gente olha para um ato administrativo, a gente presume que o ato é legítimo e verdadeiro. Mas se Tá. admite prova em contrário. É aquela presunção que a gente chama de presunção iuris tanto, né? Aquela Uhum. presunção relativa. Relativo. Então, claro que se admite prova em contrário, eu consigo comprovar que aquele ato, se eu conseguir, né, obviamente, comprovar que aquele ato administrativo ele não é legítimo, ele não é verdadeiro, eu posso pedir anulação daquele ato. Tá? Então, Massa. existe essa característica, né? O ato administrativo presume-se legítimo e verdadeiro, mas é possível a exceção. É possível que eu relativize essa presunção, desde que, obviamente, eu consiga comprovar isso. Certo? Show. Certo. Esse é o primeiro atributo, então, a primeira característica do ato administrativo. Presunção de legitimidade e veracidade. Não Perfeito. confundir, examinador costuma trocar, porque são bem próximas. E Ok. entender que é uma presunção relativa. Talvez é um dos principais pontos aqui para a gente lembrar. Segundo atributo do ato administrativo é a imperatividade. A imperatividade vai dizer que a administração pública ela pode impor aqueles atos aos particulares, aos seus destinatários, sem se preocupar com a vontade deles. Uhum. Ninguém, quando vai editar um ato administrativo, né, normalmente, salvo as exceções que a gente vai pensar, mas normalmente, em regra, quando eu vou editar um ato administrativo, eu não pergunto para o destinatário do ato se ele quer aquele ato. Eu não vou perguntar se alguém quer uma multa de trânsito, eu vou aplicar a multa de trânsito, né? Então, a administração pública ela atua de forma imperativa, né? Ela tem essa imperatividade, então os atos ele tem essa característica. O ato administrativo ele vai ser imposto ao particular, a administração edita aquele ato, impõe o ato ao seu destinatário sem se preocupar com a vontade dele. Só que, claro, que tem exceção. Existem certos atos que não têm imperatividade. Existem certos atos administrativos em que a administração só vai atuar se eu pedir para ela atuar. Se eu pedir para ela o ato, por exemplo, a licença para dirigir, a licença para construir, a autorização para porte de arma de fogo. Eu só recebo esses tipos de atos administrativos se eu peço. Se eu vou até a administração, comprovo que eu preenchi os requisitos necessários, a administração analisa e ela vai editar aquele ato. Que são o que a gente chama de atos de consentimento ou atos negociais. Então, isso que eu ia falar. Os atos de consentimento ou os atos negociais, eles são exceção à imperatividade. Contratos, então, também, né, Flavinha? Contratos administrativos também entra nessa ideia? Perfeito. Claro que depois que eu firmei o contrato administrativo, a administração tem poderes, cláusulas exorbitantes, etc. Mas ninguém me obriga a firmar um contrato com a administração se eu não quiser. Né? Eu tenho uma construtora, eu não sou obrigada a construir, fazer uma obra pública se eu não quiser. Licitação, né? Exatamente. Então, os atos negociais, os atos de consentimento, eles são exceção a essa imperatividade. Certo? Show. Terceiro atributo, esse é bem rápido, não são todos os autores que citam, mas como a ideia é que a gente não sabe o que o examinador vai querer cobrar, então a gente vai pensar de forma mais ampla. A gente tem um terceiro atributo que é a Maria Silvia Zanella de Pietro que traz, e que alguns autores não gostam muito, mas enfim, bora anotar e levar para a prova também, que é a tipicidade. Para Maria Silvia, todo ato administrativo ele tem que estar previsto em lei, né? Ele tem que ser típico. Então, todas as espécies de atos administrativos, uma licença, uma autorização, uma admissão, enfim, todos os atos que a gente imaginar, todas as espécies de atos, elas têm que ter uma previsão legal. Vários autores não citam a tipicidade porque eles falam que, na verdade, isso já é do princípio da legalidade. Da legalidade, eu concordo. Se a administração só atua quando tem previsão em lei pelo princípio da legalidade, é óbvio que todo ato ele tem que estar previsto em lei. Mas se aparecer... E a tipicidade, ela gera uma questão meio hermética, né? Meio fechada, ou seja, uma questão meio de subsunção. A gente tem essa discussão também no âmbito dos direitos reais, Flavinha, quando alguns autores falam da questão da tipicidade dos direitos reais. Eu prefiro a ideia de taxatividade, né? Ou seja, tipicidade seria um modelo fechado que não gera qualquer margem decisória. Tipicidade é direito penal, é aquilo dali, é matar alguém, não tem para onde fugir, não tem possibilidade hermenêutica de amplitude. Agora, quando a gente fala de tipicidade do direito administrativo e também nos direitos reais, eu prefiro a ideia de legalidade ou até de uma taxatividade, que seria mais interessante do que tipicidade, porque tipicidade é tipo fechado, é coisa hermética, sem abertura hermenêutica, a meu ver. Isso. E até porque no direito administrativo, o próprio princípio da legalidade, hoje ele é visto de forma ampla, né? Que é o que a gente chama de princípio da juridicidade, porque eu vou levar em consideração não é só o que está em lei. Eu tenho que levar em consideração o ordenamento jurídico como um todo. E às vezes eu tenho que atuar, editar um ato aqui que não está previsto ali no artigo
15, inciso 2 da lei tal, mas que ainda assim está fundamentado no ordenamento jurídico como um todo. Mas Perfeito. se aparecer, beleza. Tipicidade. Maria Silvia. Também do ato administrativo. E, por fim, a última característica, o último atributo dos atos administrativos, mas que, sem dúvida nenhuma, é o que mais gera dúvida, talvez, em prova, ou é o que mais é cobrado também em prova, que é o atributo da autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade vai dizer que a administração pública ela pode executar os atos administrativos sem precisar do Poder Judiciário. Então, quando a administração ela executa um ato administrativo, quando ela edita, um ato administrativo, ela pode executar aquele ato. Ela pode executar aquele ato administrativo sem precisar ir ao Poder Judiciário, solicitar uma sentença para depois ir lá executar. Vigilância sanitária. Chegou no restaurante, viu que o restaurante está descumprindo normas sanitárias, interdita o restaurante. Tchau. Se o dono do restaurante não quiser fechar as portas, chama a força policial, que vai usar, inclusive, da força física para fechar o restaurante. Boate funcionando no carnaval, né? Boate funcionando no carnaval com aglomeração de pessoas. Todo dia tá na imprensa aí. Perfeito exemplo, tá aí. Né? Então, é autoexecutoriedade. Imagina, se tiver que ajuizar uma ação pedindo a interdição da boate que está funcionando no carnaval, a gente sabe como que o Poder Judiciário é rápido, veloz. Então, no carnaval, quando a Maria Júlia estiver pulando carnaval daqui 15, não sei se eu vou deixar ela pular carnaval com 15, daqui 18 anos, vai. Daqui 18 anos vai estar fechando a tal da boate. Nem existe mais a boate que eu estou querendo interditar. Né? Então, é autoexecutoriedade. Só que também existe exceção. Existem certos atos que a administração não consegue executar diretamente sem precisar do Poder Judiciário. O principal exemplo que a gente tem aqui é a multa. As obrigações de pagar, de uma forma geral, que a administração pública impõe. Né? Se eu não pago uma multa, seja uma multa de trânsito, ou seja qualquer tipo de multa, a administração não me pega pelo braço e me força a pagar a multa. Né? Não me leva lá no banco, não entra na minha conta e tira meu dinheiro. Então, as obrigações de pagar impostas pela administração pública, elas não são autoexecutórias. A administração não pode executar diretamente. Ela necessariamente, se ela quer me forçar diretamente a pagar aquela multa, ela vai ter que ajuizar uma ação de execução. Tá? Então, as obrigações de pagar, elas são exceção à autoexecutoriedade. Excelente para a prova. Diga. Excelente. Aí agora vamos complicar ainda mais, é mais excelente ainda isso. Alguns autores, por exemplo, o Celso Antônio, eles param e pensam nessa exceção e eles falam, tá, beleza. A multa, então, a administração não pode pegar a Flávia pelo braço, levá-la no banco e obrigar ela a pagar. Só que se a Flávia não pagar, vou pensar no exemplo de multa de trânsito, tá? Só que se a Flávia não pagar a multa de trânsito, no ano que vem, quando ela for pedir o licenciamento do carro dela, ela não recebe o licenciamento. Se aquela multa já tiver passado o prazo de recurso, parará. Inclusive, o STF em 2018, 2019, acho que foi 2019, o STF analisou essa previsão lá do Código de Trânsito Brasileiro e falou que é constitucional. Se eu não quitar os débitos do meu veículo, eu não recebo o novo licenciamento do veículo. Pensando nisso, a gente tem que aprofundar um pouquinho aqui na autoexecutoriedade. A gente precisa entender que a ideia de autoexecutoriedade ela pode se dividir em dois. Eu posso dividir a autoexecutoriedade em executoriedade e em exigibilidade. Então, focando aqui na autoexecutoriedade agora, a gente divide ela em dois. Eu vou dividir em executoriedade e em exigibilidade. O que normalmente o examinador faz? Vai tentar mudar esses conceitos. Então, vamos entender com cuidado aqui esses dois conceitos. A executoriedade é a possibilidade de meios diretos de coerção ou meios diretos de coação. Então, é a administração podendo diretamente executar aquele ato, às vezes, inclusive, através do uso da força física, para poder executar aquele ato sem precisar do Poder Judiciário. Então, executoriedade são meios diretos de coerção. É o exemplo que eu dei da vigilância sanitária. Não fechou a porta do restaurante que eu interditei? Chama a força policial que vai forçar o fechamento. É essa possibilidade de meios diretos de coação, que a multa não tem. Porque eu não posso executar diretamente a multa. Mas eu tenho, de outro lado, a exigibilidade. A exigibilidade é a possibilidade da utilização de meios indiretos de coerção. Exigibilidade, meios indiretos de coerção. Que a administração ela se utiliza em determinadas situações, claro que tem que ter previsão em lei, para exigir, para me forçar indiretamente a fazer alguma coisa, que é o exemplo do licenciamento do veículo. Se eu não pagar a multa, eu não recebo licenciamento. Então, indiretamente, ela está me fazendo executar ou está me fazendo cumprir aquilo que ela determinou, tá?
Então, Tá só massa. cuidado para a gente não confundir executoriedade e exigibilidade. Exigibilidade. Fechou. É dica boba, assim, mas que eu acho que em véspera de prova Não, qualquer não é dica boba, não. ajuda, né? Se der dúvida de executoriedade e exigibilidade, é só lembrar do tanto de I que tem em exigibilidade, que são meios indiretos de coerção. Perfeito. Então, executoriedade meio direto, exigibilidade meios indiretos. Então, fechamos aqui atos administrativos com seus atributos. Presunção Certo. de legitimidade e veracidade, imperatividade, tipicidade, autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade tem a exceção das questões de obrigações de pagar, né? Pagar quantia, que aí vai precisar do Poder Judiciário com as devidas ações de execuções. E quando a gente fala de autoexecutoriedade, a gente tem que dividir em executoriedade, meios diretos de coerção, e exigibilidade, meios indiretos de coerção. Estou anotando, eu estou te provando que eu estou anotando, tá? Você podia fazer depois, quando sair essa prova, você faz e a gente vai te avaliar, a gente vai ver quanto que você vai conseguir. Eu vou fazer essa prova, estou a fim de mudar de vida, estou pensando nisso. Eu estou zoando os alunos todo dia, Flavinho, isso aqui é piada interna já, que todo dia eu vou acertar. No dia da prova do Pablo aqui, cara, de informática, falei, caralho, velho, vou fechar essa prova de informática, um monte de dica aqui, ó, tudo anotadinha, bacana, mas isso aqui é uma surpresa que a gente está preparando para os alunos. Não atrapalha a surpresa não, Flavinha. Eu assisti um pedaço da aula do Pablo, até eu comecei a entender de informática. O Pablo é o meu salvador, porque eu comprei um computador, porque eu comprei ele só porque eu acho ele bonitinho, porque ele era dourado. Só que bonitinho, mas ordinário. Eu não sei mexer nele. Aí eu chego lá todo dia que eu vejo o Pablo, eu já saco o meu computador da bolsa e falo, Pablo, me ensina a fazer isso aqui. Vamos lá, Flavinha, terceira dica. Então fechamos o ato administrativo ou temos mais? Eu vou pegar essa carona do ato administrativo, mas agora eu quero fazer um paralelo para tentar ajudar todo mundo aqui numa revisão, comparando dois temas dentro do direito administrativo. Bora. São as formas de extinção dos atos administrativos e as formas de extinção do contrato de concessão. Porque então, normalmente a gente costuma confundir esses institutos todos, até porque a gente tem nomes iguais, um nome, né, que vai ser igual tanto em um quanto em outro, então eu quero fazer essa revisão rápida aqui dessas principais formas de extinção, tá? Então já está aqui, ó. Extinção, atos e contratos. Vamos e você fez exatamente, eu fiz aqui no meu material para professor é todo sistemático, né, Flávio? Não tem jeito. Exatamente. Bora. Então vamos lá, vou começar com a extinção de ato, tá? Administrativo, e depois a gente vai para a extinção de contratos de concessão. Não vou falar de todas, obviamente, porque senão a gente fica aqui durante horas, mas eu quero relembrar de 4 formas de extinção de ato administrativo, que são as que têm nomes ou um pouco diferentes, ou porque aparecem muito em prova. Vou começar primeiro com a cassação. Cassação do ato administrativo, Bruno, é a extinção do ato administrativo quando o seu beneficiário, quando o seu destinatário comete alguma irregularidade. Então, se eu recebi um ato administrativo, estou me beneficiando daquele ato administrativo, mas eu cometo alguma irregularidade, eu faço alguma coisa errada, eu posso perder esse ato administrativo e a gente vai dizer que esse ato administrativo foi cassado. Então, cassação do ato acontece quando o beneficiário do ato comete alguma irregularidade. Tem um exemplo que faz um pouco de ligação assim, com a atribuição do delegado de polícia. Eu nem sei, para falar a verdade, se no edital do Paraná está prevista a lei do desarmamento, mas de toda maneira a gente faz uma ligação que todo mundo conhece, né? Enfim, já ouviu falar da lei do desarmamento, que é a autorização para o porte de arma de fogo. Não, está prevista sim, Flavinha, fica tranquila. Está previsto, 10.826 de 2003, está previsto. Exatamente. Então, lá no artigo 10, a gente tem a previsão da autorização de porte de arma de fogo, que é um ato administrativo, né? Um ato de consentimento. Eu peço, se eu preencher os requisitos, eu teria essa possibilidade, claro, né, que tem todos aqueles requisitos lá. E aí, lá no artigo 10, num dos seus parágrafos, ele fala que se o beneficiário, se o portador da autorização de porte de arma de fogo, ele for abordado e ele estiver em estado de embriaguez ou sob efeito de drogas, ele pode perder essa autorização de porte de arma de fogo. Por quê? Porque ele recebeu um ato administrativo, cometeu uma irregularidade, então ele perde. A lei não chama de cassação, mas a gente no direito administrativo já lê isso, já brilha cassação de todo tamanho aqui na nossa cabeça, tá? Então, cassação é quando o beneficiário do ato comete alguma irregularidade. Tá bom. Segunda forma de extinção que eu queria relembrar, preciso que todo mundo preste muita atenção aqui agora. Se alguém tá vendo o final do Big Brother, o Nego Di foi eliminado, depois a gente conversa sobre isso, tá? Mas vou sair, tchau, valeu. Em mim, porque é o princípio. Eu coloquei esse ponto pra gente revisar por causa disso, que é a caducidade. Então, caducidade, vou começar falando de caducidade, eu tô aqui nos atos, tô na coluninha do ato lá do que fez no caderninho dele. O que é a caducidade do ato perfeito?
que é a caducidade do ato administrativo? Gente, a caducidade do ato administrativo é a extinção do ato quando eu tenho uma lei nova que faz com que aquele ato ele não possa mais existir. Então, o ato administrativo foi editado completamente de acordo com a lei, vem depois uma lei nova que faz com que aquele ato ele não possa mais existir. Então, apareceu para a gente em prova caducidade de ato administrativo é uma lei nova. É uma lei nova que faz com que aquele ato ele não possa mais continuar existindo. Vou dar um exemplo rápido aqui, porque eu acho que é importante a gente enxergar a caducidade do ato, tá? Imagina que eu estou querendo abrir um bar e eu peço uma autorização para colocar mesas e cadeiras na calçada na frente desse bar. Recebi essa autorização, é uma autorização de uso de bem público, né? Eu preciso dessa autorização para colocar mesas e cadeiras. Tô lá colocando as mesas e cadeiras na frente do meu bar. Vem uma lei nova no município que proíbe qualquer pessoa de colocar mesa e cadeira na calçada. Se essa lei nova faz com que esse ato ele não possa mais continuar existindo, eu não posso mais usar aquele ato ou me beneficiar daquele ato, nós vamos dizer que nós tivemos a sua caducidade. Então, isso é muito comum, né, Flavinha? Sim. A lei de outdoor em Belo Horizonte, tinha outdoor pra caramba, de repente veio uma lei em São Paulo também, acaba com essa ideia de outdoor para acabar com a poluição visual. O próprio, você citou, o Estatuto do Desarmamento, quando ele veio, ele gerou o quê? Uma caducidade dos portes anteriores. Olha, quem tem porte vai ter que renovar o seu pedido agora perante a nova lei. É outro exemplo bom, né? Ótimo, bom exemplo esse. Vou usar, inclusive, em aula. Obrigado. Vou pegar meu caderninho para anotar aqui também. Então, é isso. Então, se eu tenho um ato administrativo, estou me beneficiando dele, mas vem uma lei nova e faz com que eu não possa mais me utilizar daquele ato, a gente chama de caducidade. Beleza. Segura essa informação que mais para frente a gente fala de caducidade de novo. E aí, por fim, as duas últimas formas de extinção do ato que eu coloquei aqui para a gente lembrar, que é geral, né, no direito administrativo, que sempre aparece para a gente em prova, que são anulação e revogação. A gente está acostumado a falar de anulação e revogação o tempo todo, mas ainda assim, em prova, eles costumam sempre cobrar as mesmas coisas, que é, primeiro, misturar os dois conceitos e falar sobre os efeitos de cada um deles, tá? Então, rapidamente aqui. O que é a anulação? A anulação... Vocês estão escutando gritinhos aí ou tá tranquilo? Não. É porque tem uma criança brincando. A anulação... A porta tá fechada, mas eu fico com medo de dar para ouvir. Depois você traz ela aí pra gente conhecer a Maju, tá bom? Trago. A anulação do ato administrativo é a extinção do ato quando o ato ele é ilegal. Então, se o ato ele foi editado de forma ilegal, se o ato ele tem uma ilegalidade, ele foi editado já de forma ilegal, ele tem que ser anulado. Então, a anulação é isso. Apareceu anulação para a gente no direito administrativo inteiro. Anulação, ato ilegal. Ato ilegal. Se tem alguma coisa ilegal no ato, se tem alguma coisa contrária à lei, esse ato, em tese, ele não pode existir. Salvo se tiver uma decadência administrativa, mas em tese ele não pode existir. Então, o ato administrativo ele vai ser anulado. Se a anulação, criando um raciocínio aqui para a gente não ter que decorar isso, se a anulação é a extinção de um ato administrativo que nasceu ilegal, quando eu anulo aquele ato, eu quero que esse ato ele seja anulado desde quando ele foi editado. Então, a anulação ela tem efeitos ex tunc, em regra. Anulação, em regra, claro que vai ter exceção, no caso prático ou outro, mas a regra é que a anulação ela tem efeitos ex tunc. Salvo seja tudo, que... volta lá atrás. Ou então bate na sua testa que volta lá para trás também. Testa, tudo. Perfeito. Então, em regra, a anulação ela tem efeitos ex tunc, salvo se for um ato que beneficie um particular. E aí é possível que a gente tenha modulação de efeitos e que ele seja só com efeitos ex tunc. Tá? Mas a regra para a gente é anulação, em regra, efeitos ex tunc. Por outro lado, a gente tem a revogação. A revogação é a extinção do ato legal, é a extinção do ato que está de acordo com a lei, mas que por algum motivo se tornou inconveniente ou inoportuno. É um ato que não tem mais conveniência e oportunidade. Se o ato não tem mais conveniência e oportunidade, eu posso extinguir esse ato, né, pensando em administração pública, mas eu faço a revogação. Claro que tem atos que não admitem revogação, né? Por exemplo, o ato vinculado, o ato enunciativo, ato que já gerou direitos adquiridos, enfim, esses atos não podem ser revogados, mas eu posso revogar o ato administrativo quando o ato administrativo não tem mais conveniência ou oportunidade. Se o ato ele está de acordo com a lei, mas ele não tem mais conveniência ou oportunidade, quando eu revogo esse ato, a revogação ela tem efeitos ex nunc. A revogação vai ser daqui para frente. Porque o ato estava de acordo com a lei. Então, não tem por que eu revogar ou extinguir ele desse lá de trás. Então, a revogação ela tem efeitos ex nunc. Certo? Essa é velha, mas é boa, né, Flavinha? Desde a minha época de concurseiro cai isso aí.
Não, e cara cai. que errar, galera que errar isso aí, bicho, tem que rever a vida, né? Fala, pô, eu errei. Eu errei revogação e anulação, não é possível. Bora, Flavite. Então, ó, anotei. Extinção do ato administrativo. Cassação, quando há irregularidade. Caducidade, quando vem uma lei nova. Anulação, para atos ilegais com efeitos ex tunc. E revogação, quando o ato se torna inconveniente e inoportuno com efeitos ex nunc, não retroage. Bora. Você está falando desse negócio de errar a questão. Você tem alguma questão quando você fez que até hoje você lembra disso, que você fala, meu Deus, como que eu errei isso? Não, eu tenho aquela que eu errava todo concurso, que era erro de tipo e erro de proibição. Todo concurso que eu fiz prova de penal, eu errei erro de tipo. Eu não acertei nem de cagada, assim, vou marcar C aqui. Não, nem... Até hoje, velho, eu pego, li lá, na época, o livro clássico do Luiz Flávio Gomes e tal, não entrava na minha cabeça o erro de tipo e erro de proibição, quando eu achava que estava aprendendo. Hoje eu até entendo um pouco mais, mas na época eu achava que eu estava entendendo, vinha uma questão, eu falava, eu não entendi porra nenhuma. Tem umas clássicas assim, né, Flavinho, de concurseiro. Eu tenho uma que é uma questão que, assim, que até hoje eu falo, meu Deus do céu, como que eu errei essa questão? Então, toda turma minha eu falo sobre ela, que eu errei, que eu não sabia o que era verdade sabida. Eu falei, verdade sabida. Você admitia a verdade sabida. Meu Deus do céu, não tem verdade sabida no Brasil hoje mais. E eu fico, a toda turma minha que aparece esse trem de verdade sabida, eu falo, gente, pelo amor de Deus, não faz o que eu fiz. Não faz isso, não. Porque até hoje eu sonho com essa verdade sabida. Então, bora. Então, vamos lá. Então, ato administrativo, fechou. Então, claro, fechou. Tem outras formas, tá, de extinção. Você falou as 4 principais. Exatamente. As que normalmente a gente... As que vão cair domingo agora, pra galera. As que vão cair domingo. E aí, em outro momento, indo lá no outro lugar, lá do livro de Direito Administrativo, a gente tem as formas de extinção do contrato de concessão de serviço público, que é uma das leis que eu acredito que vão aparecer para a gente em prova, que é a Lei 8987 de 95. 8987. A Lei 8987 de 95, ela traz, né, a concessão e permissão de serviço público, e aí lá no artigo 35, ela enumera as formas de extinção do contrato de concessão. Né? Então, como que o contrato de concessão de serviço público pode ser extinto? Então, todas. Lá no artigo 35. Vale a pena dar uma lida no 35 e nos artigos seguintes que eles trazem para a gente essas formas de extinção. Não vou falar de todas também, acho que não justifica, até porque tem umas que são meio que lógicas, né? Então, a extinção da empresa concessionária. Claro que se a empresa não existe, o contrato administrativo é intuito persona, o contrato vai ser extinto. Advento do termo contratual, né? Então, o prazo acabou, o contrato vai acabar. A anulação, que a gente acabou de ver que é ilegalidade. Então, essas eu não vou perder tempo, não, tá? Vou chamar a atenção aqui de 3, que normalmente são as que a gente confunde, que é a encampação, a caducidade e a rescisão. E por que Encampação. Eu sou aquele aluno lento. Tá. Caducidade. Caducidade é o mesmo termo aí, ó. E rescisão. Rescisão. Show. São essas 3 que a gente vai relembrar e aí eu finalizo aqui. Vamos então, lá, bora lá. Então, primeira forma de extinção, encampação. A encampação, ela vai ser a extinção do contrato de concessão quando não existe mais interesse público naquele contrato de concessão. Então, se aquele contrato de concessão foi firmado depois de uma licitação, tudo bonitinho, tá tudo certinho. Mas depois de um tempo, a administração, que a gente chama aqui na Lei 8987 de poder concedente, ela percebe que não existe mais interesse público naquele contrato, aquele contrato ele pode ser extinto. O exemplo clássico, né, que hoje a gente nem tem mais, que era o serviço de transporte público através de bonde. Existia o serviço público através de bonde em várias cidades. Chegou num momento em que já tinha ônibus, tinha trem, tinha metrô, que aí o poder público falou, cara, não precisa mais de bonde. Né? Vamos mudar? Vamos fazer outra coisa? Vamos fazer outra coisa. Então, é possível, né? Naquela época, era possível que o contrato ele fosse extinto através da encampação. Não tem mais o interesse público, não tem por que ficar continuando com o contrato de concessão se ele não atende o interesse público. Então, nós temos a chamada encampação. 2 pontos importantes com relação à encampação. Como a encampação ela é uma falta de interesse público, mas que a concessionária não fez nada de errado, essa concessionária ela tem que ter indenização prévia. Opa. E a encampação, ela depende de autorização legal, autorização legislativa. Tô segurando que tem agora, tem criança chorando de um lado e tem um gato querendo subir derrubar a câmera de outro. Então, a encampação, ela é a extinção do contrato de concessão em virtude de interesse público, ela precisa de autorização legislativa para acontecer e a concessionária ela tem direito à indenização prévia. Prévia. Certo? Show. Beleza. Fechou.
Depois da encampação, a gente tem a caducidade. A fatídica caducidade que a gente costuma confundir a caducidade do ato com a caducidade do contrato de concessão. O que é a caducidade do contrato de concessão de serviço público? A caducidade é a extinção do contrato quando a concessionária faz alguma coisa errada. É a extinção do contrato por culpa da concessionária. Então, se a concessionária ela fez alguma coisa errada, ela atuou como uma forma de inexecução daquele contrato de concessão, nós temos a extinção através da chamada caducidade. Então, caducidade, culpa da concessionária. A gente não pode confundir. Eu estou dizendo isso, Bruno, porque eu acho que eu recebo pelo menos 2 vezes por mês, quando eu dou, por exemplo, uma aula de caducidade, eu falo da caducidade de contrato de concessão. Aí vem um aluno e me manda uma dúvida lá na área da aluna. Nossa, professora, mas você falou que caducidade é lei nova. Aí eu tenho que falar, não, vamos lá, separa as coisas. Caducidade do ato, caducidade do contrato de concessão. Certo? Tá bom. Então, caducidade do contrato de concessão de serviço público é a extinção do contrato de concessão por culpa da concessionária. Esse nome foi ruim. Esse nome foi ruim. Podia escolher outro nome, né? Ah, não. O nome é ruim. Nome ruim esse aí. Fez merda caducidade do contrato. Eu falo que tem coisa, né, como consultora legislativa que estou acostumada com elaboração de lei, eu falo que tem coisa que eles colocam o mesmo nome só para confundir cabeça de concurseiro. Não tem como. Porque nome muito ruim. Pois é, mas enfim, né? Coisas que estão aí só para era melhor, puxando a doutrina civilista, chamarmos de resolução do contrato administrativo em virtude de culpa da concessionária. Porque no direito civil, quando há culpa de uma das partes, nós vamos falar na ideia de resolução. Aí nós estaríamos alinhados, já que estamos dentro da teoria do negócio jurídico, né? Então, enfim. Vou ter consultado o civilista ali, mas tudo bem, vamos lá. Conversa lá com a galera depois. Então, caducidade é quando a concessionária faz alguma coisa errada por culpa da concessionária. Vale a pena dar uma lida no artigo 38 da Lei 8987, que fala sobre a caducidade. Porque como a caducidade, ela querendo ou não, é uma sanção, entre aspas, quando a concessionária faz alguma coisa errada, tem todo um procedimento que tem que ser seguido para a caducidade. Não é o poder concedente falar, aí, ó, fez coisa errada, fez merda aí, vou extinguir o contrato e não garantir, por exemplo, um contraditório e ampla defesa. Então tem que dar um prazo para a concessionária resolver o problema antes, depois... Tem todo um procedimento lá no artigo 38, né, Flávio? O procedimento da caducidade está no 38. Exatamente. Tem todo o que tem que fazer para que eu tenha essa extinção. E, por fim, eu tenho a rescisão. Se a gente acabou de ver que a caducidade é por culpa da concessionária, a rescisão é por culpa do poder concedente. Se o poder concedente faz alguma coisa errada, é possível a rescisão do contrato de concessão de serviço público. Né? Então, se a administração pública, que a gente chama aqui de poder concedente, porque ela que firmou aquele contrato de concessão e concedeu a prestação daquele serviço público. Se a administração pública ela faz alguma coisa errada, ela comete alguma irregularidade, o contrato ele pode ser extinto por rescisão. Agora, cuidado, na rescisão é a concessionária que está insatisfeita e ela quer que aquele contrato de concessão seja extinto. Só que a concessionária não pode extinguir o contrato da cabeça dela, você concorda comigo? Porque ela não tem o poder que a administração pública tem. Então, ou a concessionária vai ter que tentar na via administrativa a rescisão, ou a concessionária vai ter que ir ao Poder Judiciário. Judicializar. E aí vai ter que ajuizar uma ação de rescisão de contrato de concessão, para que o contrato ele seja rescindido. Tá? Então, rescisão é por culpa do poder concedente. Da administração, certo? Né? Perfeito. Exatamente. Então, fechamos. 7 formas de extinção. 4 de extinção do ato, 3 de extinção do contrato. Temos outras, mas foram essas 7 as abordadas aqui na nossa revisão. Do ato administrativo, cassação, caducidade, anulação, revogação. Do contrato, encampação, caducidade e a rescisão por culpa da administração. Mais alguma coisa, extinção, Flavinha? Falta mais 10 minutos só, você acredita? Voou. Aqui eu finalizei, aí depois se você quiser me fazer pergunta aí, bora. Mas então, aqui, ótimo. Das que eu anotei, ok. Então, ótimo. Flavinha, então agora eu quero que a gente faça aquela revisão, aquilo que eu te pedi, da gente dar algumas dicas assim daquilo que você enxerga, porque são muitas questões administrativas, são 15, né? Se eu não estou enganado, lá no Paraná, 15 questões. 15. Então, a gente tem que matar. Hoje eu tenho certeza que com poderes administrativos, atos administrativos e extinção, a gente matou muita coisa aqui que vai estar na prova, a galera vai lembrar, vai sair lá da prova no domingo. Não tem pós-prova, né, galera? Não vai ter cachaça depois da prova,
não vai ter festa depois da Cachaça no prova. hotel, tomando uma cerveja sozinho, comemorando. Eu fui, né, em Curitiba esses dias lá para ver se era possível ou não fazer o hora H. Eu fui a Curitiba pessoalmente para ver se era possível fazer o hora H. E domingão, restaurante em Curitiba estava fechando 8 da noite. Não consegui nem jantar, tive que pedir um iFood no quarto do hotel que eu fiquei. Então não vai ter pós-prova. A galera vai ficar mandando. Vai ficar mandando pra gente as questões do pós-prova. Chegar lá no hotel, no Airbnb e vai ficar mandando pra gente. Faz assim, gente. Chega no hotel, pede um iFood, pede, sei lá, alguma coisa, uma comida boa pra você dar uma relaxada e manda pra gente para as questões pra gente ver. Então, o que você acha que você coloca no seu radar? Assim, eu sei que você vai abordar muito mais coisa no Hora H, que vai ser na sexta-feira, depois da manhã, galera. Tá todo mundo inscrito aí já, né? No Hora H do Supremo. Se você não se inscreveu, se inscreva agora. Agora começou uma cigarra a cantar, que eu tô no meio do mato, né? Eu moro no meio do mato, já teve maritaca, cachorro, passarinho, cigarra, tá? Inclusive, quando acabar essa pandemia, eu vou colocar a Maria Júlia no Uber pra ela ir pra sua casa, tá? Pra ela brincar. Tio Bu é da criançada, você sabe, né? Ela ama brincar na lama. Bora. Ela é do mato igual eu. Maju, minha sobrinha. É. Vamos lá. Revisão, Flávia. O que você acha assim que você coloca pra galera estudar nesses 4 dias que faltam pra prova? Galera, dá uma olhadinha nisso aqui. O que você acha aí de radar de interessante pra galera estudar? Como a gente não tem muita lei que prevista ou que poderia cair aqui pra gente, eu indico dar uma estudada em 2 leis se não tiver estudado ainda. Primeiro, como eu disse, a Lei 8987. A Lei 8987, que é a Lei de Concessão e Permissão de Serviço Público, e a Lei 11.079, que é a Lei das PPPs, das Parcerias Público-Privadas. Então, 8987 e 8.079. E 11.079, certo. Tá. São 2 leis que eu acredito, eu acho que a gente vai ter 8987, o 11.079 costuma aparecer muito pra gente em prova de delegado de polícia, né, que fala da PPP, então acho que sim. E um tema, Bruno, que eu tô falando para todos os meus alunos estudarem, apesar de não estar expresso pra gente no edital, mas que tá dentro de controle judicial, que é o último ponto lá do edital, o controle tá lá no ponto 8 do edital, que é a improbidade administrativa. Probidade administrativa não está expressamente para a gente no edital, mas todo livro, quando fala de improbidade, fala dentro de controle judicial. E é um tema que está tão em voga no direito administrativo, que está todo mundo falando tanto no direito administrativo e aparecendo tanto, enfim, que eu acho que é bem fácil de aparecer para a gente em prova. 8492-92? Exatamente, Lei 8429 de 92. 8429 de 92. 8429 de 92. É uma lei ela não é tão grande e eu acho que vale a pena dar uma lida, porque é um ponto bem importante. E aí, só chamando a atenção para o 17, parágrafo 1º da Lei 8429, que foi alterado pelo pacote anticrime. Né, peraí, qual? O artigo 17, parágrafo 1º. Artigo 17, parágrafo 1º, vai cair. Que foi alterado pelo pacote anticrime. Antes a improbidade falava que não se admitia acordo e hoje é possível o acordo de não persecução civil. Eu acho que, assim, se for cair, grandes chances de cair esse artigo 17, parágrafo 1º e o parágrafo 10A, que é o que fala também desse acordo de persecução civil. Foram as 2 alterações do pacote anticrime na lei de improbidade administrativa. Artigo 17, parágrafo 1º e parágrafo 10A. Artigo 10. Não, isso aí é garantido, galera. Pode dar na minha cara que isso aí vai cair domingo, velho. Pois o acordo de não persecução civil, né? O ANPC. O ANPP e o ANPC, os dois vão cair como novidades aí da 13964, que é o pacote anticrime. Mais algum ponto, minha querida amiga? E organização administrativa. Eu acho que pelo menos uma questão de organização administrativa, administração direta e indireta, a gente vai ter. Ou uma questão de órgãos públicos ou uma questão de administração pública indireta. Isso é garantido também. A nossa banca já teve várias questões em que ela traz os conceitos lá das entidades da administração indireta, características de autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública. Acho que vale a pena dar uma revisada também nesse ponto. Então, ótimo. Minha amiga, obrigado. Obrigada por eu que agradeço. Todo o carinho que você tem com o Supremo, toda a sua dedicação. É um orgulho para a gente ter te revelado lá atrás e saber que hoje você é, sem dúvida alguma, uma das maiores professoras de Direito Administrativo do Brasil, reconhecida aqui em vários comentários dos nossos alunos, nas nossas avaliações. Flavinha é sempre top 3 das melhores avaliações do Supremo e não é à toa, você tem conteúdo demais, você é dedicada demais e esse é só o começo da sua carreira, viu, meu amigo? Você vai voar muito alto ainda.
A gente tem sorte, a gente tem alunos muito maravilhosos e maravilhosas. Concordo A gente tem plenamente. sorte, né? Não, eu acho que não é todo mundo que tem aluno maravilhoso assim, não. A gente tem os melhores alunos sempre. Tem. Eles sempre estão com a gente. Eles sempre estão com a Aham. gente, os melhores alunos. Flavinha, um Gente, beijo. obrigada. Vejo você então na sexta, no Hora H, não é No isso? Hora H. Tô lá, Então, galera, tô lá. todo mundo aí se inscreve no Hora H. Quem não se inscreveu, olha, vai cair questão que vai estar no Hora H. Você vai sair da prova e vai falar o seu amigo assim, ó, essa tava no Hora H do Supremo. Você vai falar, putz, eu não fiz, caralho. Sempre Então, acontece. galera, e outra, Sempre acontece. o Hora H vai ficar gravado, ele vai ser ao vivo na sexta e as aulas vão acontecendo e já vão subindo. Então, se você não puder assistir na sexta, se matricula que você assiste no sábado. Lá no seu hotel, na casa que você alugou em Curitiba, você vai poder assistir o Hora H o sábado inteiro. Então, quem não pode assistir na sexta, assiste o Hora H no sábado. Flavinha, um beijo, minha amiga. E aqui, deixa eu só, desde já, me colocar completamente à disposição, tá? De todo mundo. Qualquer pessoa que tiver dúvida com relação à matéria nesses últimos dias, estou aqui à disposição. Pode me mandar na área da aluno, pode me mandar aqui no Instagram também, no direct, que eu vou tentar responder. Claro que eu não respondo normalmente, porque não dá pra gente sair respondendo todo mundo, mas eu sei que essa reta final, a gente já passou por isso, a gente sabe que dá aquele aperto e aquele nervoso no coração, então qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar. Tô perguntando, cadê a Maju? Gente, Maria Júlia tá brincando lá, eu acho que eu não consigo chamar ela, não. O Hora H, galera, para quem tá perguntando aí, é no supremotv.com.br. Entra lá, Hora H, Supremo TV, você consegue fazer a inscrição. A hora é de meio-dia na sexta-feira até 9 da noite. São 9 horas de evento com todos os professores do Supremo. Vai ser muito legal. É sempre foda o Hora H, né, Flavinha? A gente tá com saudade do Hora H presencial, né? Eu tô com saudade demais do Hora H presencial. Você tá muda, amiga? Eu não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. Só ouvi o choro aí. Cadê a pequena? Deixa eu ver ela. Você vai passear? Ei, Maju! Agora acabou. Pode ir. Chorou, tadinha. Me viu e chorou. Beijo, Flavinha. Beijo, Maju. Um beijo. Beijo.